Meus amigos, aqueles que acompanham as minhas notas no Twitter sabem que eu fiz extensos comentários sobre a entrevista do Pécio Arida dada à revista Piauí. E os meus comentários não foram nada favoráveis à entrevista. Sempre usei do tom mordaz, irônico, até mesmo ridicularizante, porque o Pécio Arida fez mais que um artigo. Ele fez confissões de um anti-herói, um heroísmo ao revés. E floreou com um estilo, vamos dizer assim, literário, como é próprio da revista Piauí, e muito provavelmente foi ajudado pela brilhante equipe de jornalistas que aquela revista possui. Muito bem. Eu estou comentando isso porque o coronel Brilhante Ustra publicou na Folha da semana passada, na Folha de São Paulo, um artigo contestando algumas das informações dadas por Pécio Arida. O artigo se chama O Delírio de Pécio Arida, para ser mais exato. E hoje a Folha trouxe a réplica do banqueiro Pécio Arida hoje, sob o título O Coronel e a Tortura. Muito bem. Esse tema é recorrente na nossa história recente porque a esquerda venceu. A esquerda venceu porque ela venceu a ação política desde dentro do aparelho do Estado e dos meios de formação da juventude. Mas a esquerda não combateu o bom combate e não teve uma vitória que lhe honre. Venceu pela mentira e pela empulhação. A própria entrevista do Pécio Arida deixa isso muito claro. Ele mesmo desacreditou da guerrilha. Então, vamos aos fatos. Torturar é uma coisa horrenda? Ninguém duvida disso. Agora eu pergunto para vocês, meus amigos, e matar civis inocentes? E fazer o que Lamarca fez com o soldado dominado e amarrado, esmagando-lhe o crânio com a coronha de um fuzil? E jogar bombas? E roubar bancos, roubar residências? E afrontar a ordem jurídica? E trair a pátria? Como é o caso do próprio Lamarca, um traidor das Forças Armadas a quem jurou defender. E as Forças Armadas são o próprio país, que defendem o próprio país. Então a gente fica olhando assim, o dedo acusador da esquerda que foi derrotada militarmente, e tem que se perguntar os porquês das coisas. Os militares brasileiros não saíram na rua matando civis inocentes. Eles estavam defendendo os civis inocentes contra um bando de aloprados que matavam, assassinavam, roubavam, sequestravam, como fizeram com o embaixador norte-americano, mataram pessoas absolutamente inocentes, que nada tinha a ver com a história, como o coronel Chandler, o capitão Chandler, melhor dizendo. Então, a gente quando olha isso, esquece de lembrar desses fatos, que foram os fatos motivadores para a intervenção militar. E devemos lembrar que a ação guerrilheira era coordenada desde o centro do comunismo internacional, que naquele tempo era Moscou, financiado direto por Moscou. Em 1961, Leonel Brizola já chefiava grupos guerrilheiros. Então, a guerrilha começou no Brasil antes de 1964 e depois ela se aprofundou e passou a cometer crimes bárbaros que obrigou à intervenção das forças da ordem. Então, nós temos que lembrar de tudo isso. Não há nenhum heroísmo na trajetória de Pécio Arida. Se tem a palavra do coronel Brilhante Ustra e a palavra do guerrilheiro nada heróico Pécio Arida, eu lhes digo, meus amigos, eu fico com a palavra do coronel Brilhante Ustra, que teve uma formação boa na Academia Militar das Agulhas Negras, que defendeu o país, que nunca traiu, que não enriqueceu
de uma maneira rápida, desde dentro do aparelho do Estado. Eu fiquei me perguntando aqui, está todo mundo falando aí do enriquecimento meteórico do Antônio Palocci. E faz todo mundo se perguntar, como? E eu pergunto, como é que o Pécio Arida, que era filho de um comerciante falido, um guerrilheiro que saiu da guerrilha que nem emprego tinha, nem currículo tinha, como é que ele se tornou um milionário banqueiro? Eu queria saber a fórmula mefistofélica que ele usou para se tornar o endinheirado que ele é hoje. Eu, antes de querer saber do Palocci, eu gostaria de saber dele. Mas, enfim, quando eu olho a biografia do Brilhante Ustra e olho a biografia do Pécio Arida, eu digo, eu estou diante de um brasileiro ilustre, que é o Coronel Brilhante Ustra, e estou diante de um homem cuja juventude não recomenda e cujo processo de vida cabe perguntar muita coisa. Sua entrevista na revista Piauí é um ato de anti-heroísmo. Eu li e fiquei consternado. Eu não sabia detalhes da vida do Pécio Arida. Aquela entrevista é, de fato, para mim, chocante.